Então, pessoal, boa noite. Enquanto a professora Doris entra, a gente vai aqui conversando sobre as novidades dessa gestão da LAB, né, 2019-2020. Eu gostaria de destacar as surpresas que a gente está colocando para vocês, especialmente nas redes sociais. A gente tem agora uma participação mais forte nas redes sociais, e uma das atividades que a gente está desenvolvendo agora são as lives que a gente vai fazer uma vez por semana. Na semana passada a gente falou sobre ensino de língua portuguesa. Hoje a gente vai falar sobre ensino de língua espanhola. A gente vai ter uma boa discussão com a professora Doris, que é da Universidade Federal de Sergipe, né? Falar sobre a questão do ensino de língua espanhola, especialmente depois da BNCC, né? Então, a gente vai tratar de um assunto que está sob grande discussão e que também é uma luta dos linguistas aplicados, uma vez que o espanhol corre o risco de sair, né, dos currículos. Então, é uma discussão que realmente tem que ser feita, e é algo que a gente na LAB defende, né, que o espanhol como língua estrangeira, fazendo parte do currículo, tá certo? Continue, né, como opção na escola também. Não só como opção, mas como uma escolha, efetivamente, né? Eu estou vendo aqui uma opção de gente de quem a gente gosta muito, que a gente conhece, que é da LAB, que é do ensino espanhol, e queria dizer que é um prazer muito grande a gente estar com vocês e ter esse encontro, tá certo? Vocês podem acompanhar também o nosso site, alab.org.br, em que a gente tem publicações, saídas do forno quentinhas. A gente tem uma porção de linguistas aplicados se apresentando, dizendo de que tratam as suas pesquisas, e a gente tem uma porção de outras novidades que a gente vai divulgando de mês a mês. Então, inclusive vantagens para o associado da LAB, porque fazer parte de uma associação como a LAB não só permite que a gente esteja acompanhando as discussões que estão em maior pauta, e que são as discussões quentinhas que estão saindo das pesquisas, mas também que a gente se junte como associação, como grupo, para defender questões que são importantes e que são afetas à linguagem. As questões que são afetas à linguagem, à sociedade e a como a gente se constrói na e pela linguagem são as questões discutidas pela linguística aplicada. E a gente muitas vezes tem que sair em defesa dessas questões. É por isso que hoje a gente vai discutir um dos pontos, né, sobre ensino que realmente precisam de defesa. Estou esperando a professora Doris entrar, e aí a gente vai ficar aqui conversando, enquanto vocês podem mandar o alô de vocês. Eu estou vendo aqui a Thalia, estou vendo a Laís, Doris, Catiane, um beijo para vocês. É um prazer tê-los em nossa companhia. Oi, Doris. Oi, Boa noite. Cássia.
Tudo bom? Boa noite. Pronto, pessoal, chegou a Doris aqui para a nossa conversa. Como eu já tinha dito, a nossa conversa hoje, a nossa live hoje é sobre o ensino espanhol e tem como título o espanhol no Brasil, muros ou pontes, né? Hashtag Fica Espanhol. Então, agora, Doris vai falar sobre ensino espanhol e de como é que os linguistas aplicados estão tratando essa questão tão importante que é o ensino de língua espanhola depois da BNCC, por exemplo. Certo. Ok, Doris, é com você. Vamos lá, estou aprendendo aqui esse mundo novo tecnológico. Nós duas. Todo mundo, eu acho. Bem, então, boa noite, Cássia. Boa noite todo mundo que está aí, pessoal do espanhol, quem não é também. Estou vendo várias pessoas conhecidas também entrando e aí já interagindo. E queria agradecer a diretoria da Lab, então, em nome da Nucássia e da Glenda, pelo convite. Eu me sinto muito honrada de estar aqui debatendo esse tema que eu pesquiso, né? O tema da minha área. E dizer da importância desse tipo de iniciativa da associação, nesse momento aí de isolamento social, de pandemia, da associação tentar manter os seus associados conectados e outras pessoas também que são interessadas na área da linguística aplicada. Então, acaba trazendo mais visibilidade para a gente, para as nossas pesquisas, o que a gente anda fazendo em relação a linguagens como práticas sociais, como você bem já comentou aí no início. Então, eu como pesquisadora dentro da área do hispanismo, me sinto honrada de estar aqui dividindo esse momento. Enfim, vou trazer algumas reflexões, algum contexto histórico. Espero que todo mundo que está aí, que queira, possa mandar sua pergunta, sua interação, sua indagação, seja o que for. Vai ter um momento depois em que a gente vai ver, né, e poder interagir com vocês. Então, a diretoria, eu vejo que ela vai inovando, abrindo espaço para outras áreas, não é? Se a gente for pensar na constituição histórica da linguística aplicada, então, desde o início, com ensino-aprendizagem de inglês, tradução, enfim, com outras áreas agregando e outros interesses de pesquisa também, a área de espanhol, de políticas linguísticas, vem ganhando cada vez mais espaço. Então, eu estava no último congresso, o de Vitória, né? Então, aí se a gente vê o número, não é, de pesquisadores da área de espanhol que vão ao congresso da Lab, ainda é um número bem pequeno, se a gente for comparar com os outros. Então, a história ela vai explicar essa discrepância, mas a gente tem que correr e entrar e participar politicamente também. Porque e a gente está fazendo sucesso, viu? Tem 65 pessoas aqui nos assistindo. Vamos lá, pessoal. Isso, então participar politicamente e ativamente da associação. Bem, então também, antes de iniciar a questão do espanhol, falar do debate, que eu acho muito importante manter esse debate vivo dentro das ciências sociais. Então, a gente está passando por um momento de crise, então é pelo discurso que nós somos silenciados, pelas práticas do governo federal, então dentro dos programas de pós-graduação, das licenciaturas, da graduação, então com corte de bolsa, e a bolsa é necessária para que os pesquisadores desenvolvam seus trabalhos, e muitas vezes essa bolsa é primordial para esse aluno se manter nessa universidade. Então, é isso, promover mais ações como vocês estão fazendo para poder unir os pesquisadores. Bem, pessoal, eu dividi esse momento, né, em 3 etapas. Eu vou comentar primeiro um pouquinho sobre o contexto em que a gente vive, depois sobre as reformas, tocando mais especificamente na revogação da lei do espanhol, da BNCC, enfim, da reforma do ensino médio, e terminar comentando sobre o que eu chamo das lutas coletivas, então os movimentos sociais que são criados a partir dessa necessidade de união da categoria para poder pensar em estratégias para retomar esse ensino do espanhol nas escolas. Então, a gente está aí dentro de um contexto da América Latina, então o espanhol está dentro, o espanhol, português e diversas outras línguas estão aí dentro desse contexto, e muito se fala na integração latino-americana, mas como ela pode ocorrer a partir das línguas que circulam aí nesse continente.
Então, como fazer com que a escola seja um lugar de circulação dessas línguas, entendendo o espanhol como uma das línguas que vai, digamos, unir esse português, esse espanhol, pensando nos contextos de fronteira que nós temos também. Então, a questão do plurilinguismo, né? Então, o direito da escolha da língua que vai ser ofertada nessa escola. Então, claro, eu sou do espanhol, a live é sobre o espanhol, mas eu sou a favor do plurilinguismo, que cada comunidade, que era como estava lá na LDB, né? Que cada comunidade escolar possa escolher, né? Definir que língua é importante para aquela comunidade. Então, se a gente for pensar em todo o território de fronteira que a gente tem, as línguas em contato nessa fronteira, as práticas translíngues que vão ocorrer aí, as línguas originárias, línguas indígenas que também estão em convivência, línguas de imigrantes, libras, enfim, diversas línguas que, claro, apesar de ter aquele imaginário muitas vezes, né, que se reforça de que é o português que circula no nosso país, o nosso país é multilíngue. Diversas línguas circulam aqui nesse contexto. Bem, então, viver entre línguas é uma realidade. Então, se viver entre línguas é uma realidade, como fazer com que o espanhol, uma dessas línguas, nesse contexto latino-americano, retome, né? Retome o lugar que já teve dentro de uma determinada lei e possa estar aí dentro das escolas, convivendo com outras línguas, com inglês, italiano, francês, alemão, enfim, quais línguas sejam. Bem, então a gente tem aí um processo discursivo que está construindo essas línguas na América Latina, e o português e o espanhol tem uma situação protagonista. Estou vendo aí o pessoal fazendo os comentários. Se eu parar para ler, eu perco o fio. Eu vou dizendo alguns. No Acre só tem espanhol no ensino médio, não tem no ensino fundamental. Tem comentários também dizendo que no município do Rio de Janeiro tem 2 línguas obrigatórias na escola, então isso é bom. Então tem comentários que dizem coisas negativas da própria questão da língua, e tem outros que as pessoas têm sorte que já têm pelo menos a obrigatoriedade de 2 línguas, né? Sim, certo. Enquanto eu estou falando, se você quiser ler alguma pergunta e me interromper, tranquilo. Se eu parar, eu perdo o pensamento. Tá. Bem, então, a gente vai pensar aí nesse contexto ideal ou é um contexto utópico, né? Que várias línguas possam circular e escolher. Bom, se é ideal, se é utópico, cada comunidade vai ter que agora se mobilizando através de lutas sociais, de movimentos, para poder retomar. Bem, então seria a questão do plurilinguismo nesse contexto. Bem, deixa eu parar aqui, que eu tinha colocado algumas perguntas para pensar agora a segunda parte, que seria a das reformas. E aí eu vou pedir ajuda de quem estiver aí, se eu esquecer algum local, enfim, quando a gente for falar do movimento Fica Espanhol, eu fiz um levantamento, anotei aqui, de alguns estados, municípios que já têm leis, projetos de leis, para poder mencionar. Já tem alguém dizendo aqui que no Pará tem uma luta para manter o espanhol nos currículos. Pronto, aí no Pará eu não tinha, é um dos que eu não tinha anotado, mas já vamos anotar aqui e a gente insere também nessa lista. Pará. Pronto. Então a gente tem aí a Lei 11.161, todo mundo já conhece, de 2005, que é revogada a partir das reformas, não é? Primeiro foi por meio de uma MP, da MP 746, isso, 746 de 2016, e posterior à Lei 13.415 de 2017, que é o que a gente chama da reforma do ensino médio, que tem vários problemas, dentre eles vou me ater ao da língua espanhola, né? Então, uma coisa está atrelada à outra, que é a Lei 13.415 e a BNCC, então a Base Nacional Comum Curricular. Então, as duas vão colocar pela primeira vez na história do ensino, digamos, de línguas no Brasil, a obrigatoriedade do ensino de uma língua. Então, antes, lá desde a LDB, pensando, não se obrigava o ensino de uma, não se dizia qual era a língua, eram línguas estrangeiras modernas a cargo da comunidade escolar. E agora a gente tem ali vou dizer imposição, que para mim essa é a única palavra que existe, né? A imposição de uma única língua, que é
o inglês. Claro, também abre a brecha para o espanhol, preferencialmente, como optativo, né? Se tiver condições, enfim. Tudo bem, tem dessa maneira, mas é muito diferente de ser obrigatório e ser uma opção, caso, enfim, é um retrocesso total. Então, a gente vai partir aí de um paradigma plurilingüe para um paradigma monolingüe, em que vai ser uma única língua ofertada como obrigatória, né, nesse meio. Então, não considera as especificidades dessas regiões, como eu comentei, regiões de fronteira, regiões de imigrantes, enfim, todas as regiões que a gente tem contato que as pessoas vivem entre línguas. E nas comunidades em que não há essa vivência, existem outras práticas linguísticas de educação linguística que colocam como importante e interessante o espanhol, pensando lá no que eu falei no começo, esse contexto da América Latina, né? Então, a gente vai ver aí lugares de prestígio oscilantes, o que um dia, não sei, vamos retomar, o francês, o inglês, o espanhol, né? Foi ali começando em 2005 com esse lugar, digamos, nas leis, não é? E agora um retrocesso, retirando e impondo somente um. Então, a gente vai ver que estratégias de poder vão estar em jogo aí. Então, são estratégias que vão colocar, por exemplo, globalização e o mercado. Então, qual é a justificativa disso? Aí eu até anotei aqui que era isso, não sei se está ainda, foi de uma apresentação que eu fiz antiga, estava no site do MEC, era o portal do MEC, do novo ensino médio, tinha umas dúvidas, aí a dúvida 10 era, como se fosse a dúvida das pessoas mandando, né? E a língua inglesa, por que foi escolhida como obrigatória? Aí tem a resposta, e no final da resposta eu separei aqui, a língua inglesa é a mais disseminada e a mais ensinada no mundo inteiro. Então, digamos, essa é a explicação de por que a língua inglesa. Então é uma explicação mercadológica, uma explicação que vai para a questão da globalização, e aí eu retomo Milton Santos. Que globalização é essa? Quem está sendo incluído? Quem está sendo excluído? Então, aqui na graduação na UFES, a gente conseguiu terminar o período. Quando chegou o momento da pandemia em que tudo parou, faltavam 2 semanas de aula, efetivamente. Então, conseguimos terminar aí. Na pós-graduação, ainda estamos em aula. Então, no âmbito da pós-graduação, eu tenho alunos que não conseguem acompanhar a minha disciplina online pelo SIGA, que é o nosso sistema, né, que também deve ter em várias outras universidades, porque não tem acesso, porque não tem no pacote de dados, por exemplo, suficiente para isso. A gente está falando de pós-graduação. E aí, se você vai querer fazer uma aula dentro de uma plataforma que precisa... O aluno não tem os dados do celular para poder ficar 3 a 4 horas conectado. Se a gente tem isso no âmbito da pós-graduação, que dirá da graduação, que dirá do no ensino médio básico em geral. Então, colocar globalização como explicação, você está tirando aí, enfim, do jogo várias questões políticos, sociais, de acesso a esses meios digitais, meios tecnológicos, e sem pensar que aluno é esse que eu tenho. A quem chega essa globalização? Então, a gente vai para o caminho aí de que currículo é poder. Então, o que eu escolho colocar no currículo e o que eu escolho retirar vai dizer o que eu penso do que é currículo e o que é importante. Então, se eu retiro o espanhol, está implícito. Para mim, está explícito, na verdade, né? Que não é importante. Não é importante a tão falada integração latino-americana. Bom, sim, aí vou falar agora um pouquinho do movimento Fique Espanhol. O que aconteceu, né? Então, em decorrência desse histórico que eu fiz, do contexto, das reformas da BNCC, a gente entra, então, nas lutas coletivas, que vão ocorrer a partir de todos esses pontos que eu elenquei. Então, o que fazer? O que nós aqui, eu como professora, pesquisadora, vocês que estão aí assistindo, tem vários aqui, tem alunos, temos pesquisadores, professores, colegas, tem muita gente. O que nós podemos fazer como um coletivo, não é, para poder modificar essa situação? Porque se a gente fosse ater as políticas públicas, linguísticas e educacionais do atual governo,
Não dá para esperar muito diferente do que está acontecendo. Alguém falou ali, educação plurilingüe. Se a gente for esperar, vai esperar sentado, porque isso é o que não vai ocorrer. Então, daí é que vem o movimento Fica Espanhol. Então, a gente vai ter alguns desdobramentos, não é? Dessas políticas que vão afetar diretamente a formação de professores. Aqui na UFES nós temos 2 cursos, o curso de habilitação única espanhol e o dupla português e espanhol. E eu tenho vários alunos, já vem há alguns anos isso, que tentam mudar da única para dupla, e sempre que eu pergunto, né, mas por que você quer mudar para dupla? A resposta é sempre mercado de trabalho, porque vai ampliar as minhas possibilidades e eu não sei se eu vou me formar em espanhol e eu vou ter trabalho nessa área. Então, é algo que já vai modificando um perfil dessa formação, de que alunos são esses e que interesses eles têm dentro desse curso, que possibilidades eles veem nesse futuro deles como professores. A gente tem que repensar esse caráter formativo desses alunos, pensar também no caráter mercadológico, o PNLD, por exemplo, com a retirada do espanhol, aí o que acontece? Acaba? Não tem mais, né? Porque senão vai ter espanhol na escola, então é toda Para quem vai produzir livro, então tem... Para quem vai produzir, se não é obrigatório, toda essa questão. Sim. Então a gente tem que fazer um resgate do caráter político do fazer docente, que vários pesquisadores já colocaram sobre essas questões aí em suas pesquisas dentro, inclusive, da linguística aplicada, e aí eu vou de novo ressaltar a importância da Associação Brasileira de Linguística Aplicada, que vem aí promovendo, como você falou, né? Não só promovendo, mas também disseminando e dando visibilidade a pesquisas de seus associados dentro da área da linguística aplicada. E aí eu entro dentro, não tem como separar, da área de políticas linguísticas. Então, o que tem sido feito na pesquisa brasileira dentro de políticas linguísticas que possam nos ajudar a pensar essa questão do espanhol, essa retirada e essa inserção, e dentro dos movimentos da luta coletiva, o que fazer enquanto comunidade para tentar, de alguma maneira, modificar isso. Bem, então, as universidades públicas, elas têm esse compromisso político e socioeducacional e geopolítico, não é? Eu sou professor de espanhol, sou professor de italiano, de francês, seja lá da língua que for. E a minha preocupação é ensinar essa língua. E o que é língua? Não dá para separar só por uma questão metodológica, sobre que metodologia, o que eu vou seguir, o que eu vou ensinar. E sim, por que eu estou nessa escola? O que fez com que essa escola tenha uma vaga e eu esteja ali, tenha feito seja um concurso ou uma seleção, pensando numa escola privada. Então, por que eu tenho esse lugar nessa escola? Isso não é meramente metodológico, isso é político. Se eu estou ali, se eu tenho esse lugar, é porque esses governantes, esses diretores, essa comunidade escolar entende essa língua como importante naquele contexto. Então, não dá para separar política de educação, não tem como. Então, a gente entra nesses movimentos. E é um movimento que, basicamente, ele acontece nas redes sociais. Aqui no Instagram, por exemplo, depois vocês podem procurar cada um dos movimentos Fica Espanhol, procurar se tem no seu estado, quem está aí nos assistindo, porque tem vários acontecendo. Então, o movimento ele iniciou no Rio Grande do Sul, foi uma iniciativa, né, de professores, né, do Rio Grande do Sul. Então, e o nome do movimento Fica Espanhol, devido a essa motivação. E dali do Rio Grande do Sul, isso foi, né, indo para outros estados. E hoje a gente pode dizer que é um movimento nacional, porque vários estados estão se mobilizando. E como é isso? Vários estados estão se mobilizando. Precisa ter um grupo, né, de pessoas nessa coletividade que tem interesse em abraçar a causa e lutar por ela. Não é algo simples. A gente aqui em Sergipe que tenha interesse e que tenha poder específico em algumas situações. Além do interesse desse grupo, ainda tem que ir atrás. Exatamente. Eu vou explicar essa questão também. Então, você que está aí escutando, primeiro, procurar saber se no seu estado, município, às vezes também, já existe um movimento. E se unir com outros professores, outros interessados, para que possam encabeçar ou se juntar ao movimento que já existe. Então, eu anotei aqui alguns
mas a gente já viu, por exemplo, Pará, né, que comentou aí, e eu não tinha anotado. Sim. Então, por exemplo... Alagoas também disse. Alagoas, ó. Então, iniciou no Rio Grande do Sul, e aí já temos, digamos, ganhos aí. Então, já temos a PEC aprovada no Rio Grande do Sul, número 270 de 2018. Na Paraíba, a aprovação de uma lei 11.191 de 18. Em Rondônia, ali na fronteira com a Bolívia, a aprovação do projeto de lei 4.394 de 2018. Então, esses são os ganhos, né? As pontes que já foram... Primeiro foram os muros, não é? E aí os muros estão sendo quebrados aqui com essas pontes que esses 3 estados, e encabeçados aí pelo movimento, conseguiram como luta. Mas não quer dizer que a lei está aprovada, né? Tem a lei, ainda tem muito à frente para conseguir colocar em prática. É o início. A gente tem PLs em tramitação, projetos de lei. Aí eu encontrei o de São Paulo, PL 446/18. Tem PL no Rio de Janeiro, 4.490 de 18. Tem PL em Goiás, 05 de 2019. Então, esses estão em tramitação. Eu encontrei movimentos no Instagram, Fico Espanhol, Paraná, Brasília, Ceará, Rio Grande do Norte. Esses foram os que eu encontrei. Aí Pará, né, que já comentou aí também. E temos... Bom, aí são os movimentos estaduais. Então, veja, você com seu grupo, não é, com o seu coletivo, vai formar um grupo e um movimento para poder ir atrás do que comentou no Cássia, do poder político, né? Então, a gente precisa procurar um deputado estadual, no caso desses, né, que são estaduais, para abraçar nossa causa e levar à frente, seja o projeto de lei, sejam as PECs. Alguém está falando, disponibilize essas PECs, pelo amor de Dadá. Ana Paula Velasquez. Elas estão todas na internet, a gente pode disponibilizar sim. Mas você coloca lá, PEC Paraíba, projeto de lei, né? Projeto de lei Rio Grande do Sul. A gente encontra. E aí tem também, paralelamente, os movimentos em âmbito municipal, né? Das prefeituras, que também né? A gente sai do macro, na verdade era mais macro, quando tinha a lei do espanhol federal, era o nível de todo o território, né, brasileiro. E aí agora, o movimento é nos estados, mas a gente tem um movimento mais micro ainda, que é o dos municípios. E aí aqui eu vou parabenizar. Os 3 que eu encontrei são da Paraíba. Então, o de Areal, município de Areal, PL 17 de 2017, aprovado. Município de Esperança, também na Paraíba, lei número 318 de 18. E o município de Santa Rita, com a lei número 1868 de 18. Então, são os 3 municípios que eu encontrei já com projetos de lei aprovados. Então, a gente já tem aprovado, já tem ganho. Mas é aquilo, aprovado, e aí tem a questão de quando vier concurso, tem que ficar no pé, o movimento tem que, se a gente não tiver de olho, vai sair um concurso, a escola não oferta, então também uma questão de fiscalização nossa, enquanto cidadãos, né? Dos nossos direitos. Se tem uma lei, a gente cobrar para que ela seja colocada em prática, não ser uma lei morta, digamos. Bem, e aí eu vou falar um pouquinho aqui de Sergipe, que é o que eu conheço mais, né, do nosso movimento. Então, aqui em Sergipe, a gente iniciou no ano de 2017, então procurando na Assembleia Legislativa o apoio de alguma deputada estadual, né, para abraçar nossa causa. E aí foi quando, em 2018, a gente teve o apoio da deputada Ana Lúcia, na época, né, hoje ex-deputada. Então, aqui em Sergipe, o movimento, ele é encabeçado por alguns professores, né, por mim, pela professora Joyce Palha, aqui da UFES também, pelo professor Carlos Júnior, que é do Colégio de Aplicação, e Johnny Teles, que era nosso aluno, né? Na época, hoje já é egresso. Então, uma comissão composta por professores da universidade, do ensino básico e também de representantes discentes do aluno. Porque como a gente vai a muitas reuniões, tem que ficar indo na Assembleia, na LESE, várias vezes, não dá para ser um grupo grande. Então, por isso a importância de um grupo que leve a questão à frente. Então, a gente teve um ganho que foi a marcação de uma audiência pública, que foi em 2018, nós tivemos uma audiência pública na LESE, discutimos sobre a questão com a comunidade escolar. Foi um momento muito importante para debater e mostrar aí a necessidade desse ensino de espanhol aqui em Sergipe. A gente tem, se não me engano, por volta de 150 professores no estado. Aí eu estou falando concursados, tá?
no estado, no âmbito estadual. E aí o que vai acontecer com esses professores se retirar o espanhol, né? E fora nossos alunos também, né? Que aí em breve estão saindo, já saíram e querem, né? Tem essa ância, essa vontade e deveriam ter essa possibilidade de poder prestar um concurso ou ter o espanhol na escola do seu bairro, no âmbito privado, seja em qual for no ensino básico. Bem, então aí a deputada Ana Lúcia, ela abraçou nossa causa, teve a audiência, e aí tivemos um projeto de lei que levamos à frente também com a SEDUC, e depois teve a mudança de governo e o deputado Irã Barbosa, que atualmente está com a gente. E a deputada Irã Barbosa fez a proposta de uma PEC, de emenda constitucional. E ele apresentou e ela está atualmente em tramitação. A gente tem o apoio da Secretaria de Educação, isso é muito importante também. O diálogo com a Secretaria de Educação, porque você vai colocar um projeto de lei, uma PEC, mas e a Secretaria? Ela tem que te apoiar nessa causa. Então, nós tivemos várias reuniões na Secretaria com o secretário de Educação e a equipe. Sempre eles se mostraram bem abertos e solícitos, até porque tem os professores na rede, não é? Mas a nossa questão é sempre a de possibilidade de, num concurso futuro, abrir vagas, né? Para que outros possam ingressar. E não somente manter os que já estão. Temos que manter, mas temos que abrir possibilidades para que novos professores... Então, a SEDUC, Doris, na verdade, ela não tem só que ser simpática à causa. Na verdade, ela tem que acreditar na causa e entrar na luta também. Né? Acreditar que é importante, exatamente. Acreditar que é importante é entrar na luta, porque se ela não entra, né, ou se ela só diz, tá ótimo, a gente vai apoiar, mas não se coloca, isso também não vai para frente. Fica uma luta entre o Legislativo e a Secretaria, enfim, o Executivo. Sim. E aí no final a gente sabe que é mais difícil. Bem, então, por exemplo, aqui em Sergipe atualmente eles estão elaborando o referencial curricular, baseado na BNCC, né? Também, claro, porque é a nova, o que devem seguir, né? E aí, sim, aí na BNCC não tem espanhol, então como vai ficar o espanhol no referencial curricular? Então nós fomos chamados também para uma reunião e o espanhol ele vai ser colocado, que agora são os itinerários, né? No itinerário formativo de linguagens, e eles vão ter um itinerário específico para a língua espanhola. Então, aqui em Sergipe vai ser mantido dentro desse itinerário. Então, estão elaborando um referencial, convidaram a gente aqui da universidade para poder auxiliar de alguma maneira. Então, a gente vê que o diálogo está sendo estabelecido. Então, é isso que eu entendo que os outros estados, outros coletivos têm que se mobilizar. Não é para ver, junto com a Assembleia Legislativa, procurar um deputado estadual, diálogo com a Secretaria de Educação e principalmente com seus pares, com os professores, com os alunos, que são as pessoas que são as mais interessadas, né? Porque se a gente for ficar esperando de governo sentado que venha, não vem. Então, é isso, que as pessoas interessadas têm, infelizmente é isso. Infelizmente a gente tem que provar todo o tempo por que o ensino plurilingüe é importante. Isso não é dado, isso não é um sentido que circula. Isso é algo que a gente tem que o tempo todo construir e reconstruir. Muito bem, Cristiane. Outras línguas também. Outras línguas também. Eu falei, a live é sobre o espanhol, que é a minha área, mas é o plurilinguismo que seria o ideal. O ideal ou o utópico. Que seja o italiano, que seja a língua, que Cristiane é de italiano, a língua que for necessária para aquela comunidade, né? Exatamente. Então é isso, que as lutas coletivas elas possam ir nessa direção da pluralidade linguística, que outras, não só o espanhol, mas a comunidade de professores de italiano, de francês. De francês. De francês. Né? Também vejo pouco nos congressos da ALAB, nas publicações de linguística aplicada, professores da área de francês, de italiano. É preciso abertura para essas outras línguas, para que outros modos de ver e viver as linguagens possam ter espaço dentro das pesquisas e serem divulgadas, como é esse momento aqui que a gente está tendo, né? Então, que a gente possa construir em conjunto currículos que sejam plurais, currículos heterogêneos, que pensem nas especificidades. Multiculturais.
multiculturais, interculturais e principalmente Interculturais. decoloniais, mas isso é assunto para outra live. Outra live. Outra live. E que seja atento a essas necessidades, que as fronteiras sejam fluidas. Ou melhor, que não tenhamos fronteiras, né? Voltando aí para a utopia. Que as fronteiras possam ser transgredidas, como já disse Penny Cook. Que a gente possa construir conhecimento a partir e nas diversas linguagens e práticas de linguagens, práticas linguísticas dentro das escolas, que é o nosso local primeiro, né, de trabalho. É o trabalho ali da base, no chão da escola, que é onde está a grande maioria dos professores, né? É isso. Vamos ver as perguntas, se que alguém comentou. Vamos lá. O pessoal tá falando, a maioria está falando aqui da importância do espanhol para o continente, né, latino-americano, que é justamente aquilo que você enfatizou lá no início da sua fala, né? Então, isso é crucial, inclusive, para a gente não ter fronteiras, né? Para a gente ir e vir, e para a gente... Eu acho... Aí eu vou me arriscar da minha opinião. Pode até ser uma utopia, mas ela tem muito de realidade, né? Porque a gente precisa de outras línguas mesmo, e não só do inglês, né? Alguém comentou aqui... Tem demérito para o inglês, obviamente. A live vai ficar gravada. Eu falo utopia, né? Porque a gente trabalha com formação de professores, e essa utopia vem desde, por exemplo, quando a gente vai trabalhar textos fundadores, não sei, por exemplo, orientações curriculares nacionais, e a gente escuta, isso que está escrito aí é uma utopia, isso não dá para colocar em prática. Não dá, como não dá? Eu já vi, eu sou prova, que eu já vi várias vezes, tudo que é preconizado ali ser colocado em prática, sim, nas escolas. Mas, sim. Por isso é a questão da utopia, né? Esse seria o ideal. A vontade política é algo que é crucial também nessa hora, né? E a vontade política, ela vai desde o pequenininho lá, do miúdo da escola, até o governo federal, né? Então, ela tem que perpassar, né, a luta. Eu tô olhando alguns comentários aqui, aí vou comentando alguns, se você achar algum. Aurélio Sobrinho, oi Aurélio, comentou ali, no estado do Rio de Janeiro, a EAD está sendo excludente no ensino médio. Que eu tinha comentado, né? Nesse momento, então, de pandemia, que a gente vê como é excludente. Como colocar em prática todo o ensino EAD. Né? E aí tem a questão do homeschooling, que já é outra coisa também, mas enfim, sem preparo, sem necessidade, as famílias tendo que tratar, tendo que levar, né? Além do contexto de pandemia, às vezes tem alguém doente na casa, tem um idoso, tem outros filhos, é uma aluna que tem filhos, enfim, como vai dar conta disso nesse contexto que está dentro dessa casa, que não consegue se concentrar, muitas vezes não tem a questão da internet, do acesso a... Enfim, EAD sendo aí colocada a goela abaixo. Difícil. E a gente precisa, eu acho que nessa questão da EAD que está se discutindo agora, na verdade a gente precisa lutar para que não seja EAD. A gente tem atividades remotas e até um certo período. Depois a gente vê como é que recomeça tudo aquilo que a gente aprovou como presencial. Sim. Né? E o EAD tem o seu lugar, né? Se ele foi pensado para isso, a questão é que eu não pensei, por exemplo, minha disciplina para essa modalidade. Isso. Mas eu estou tendo que reorganizá-la para adequá-la dentro dessa... Aí é o problema. Se ela já foi pensada desde o começo para essa modalidade... Ok. E se o curso foi pensado para essa modalidade, beleza, né? Então, não é o caso. A EAD não é o que nós estamos fazendo agora, né? Nós estamos agora usando recursos tecnológicos para poder suprir as aulas que a gente ainda precisa dar, ou deveria, ou não poderia dar nesse tempo de pandemia. Mas é uma discussão muito interessante que a gente precisa fazer, inclusive, com relação à precarização dessas atividades,
tanto porque isso é ruim para a própria modalidade EAD, quanto porque isso pode ser ruim para os próprios cursos que são presenciais e que agora estão tendo que reorganizar todas as suas atividades, né, para fazer online, né? Online ou e aí, voltando remoto. para a questão das línguas, né? O espanhol, né? O inglês, enfim, a língua que for, o italiano. Como adequar nesse contexto? Se você pensou para algo presencial, ainda tem a questão da oralidade, como isso vai ser trabalhado. É uma infinidade de temas. Ó, tô vendo aqui o comentário da Ana Paula Velasquez. Ela disse: é angustiante ver a pouca participação de professores e alunos em eventos acadêmicos na área. Ana Paula, eu concordo. Que eu tinha comentado, temos que aumentar essa participação. E também é a questão de criar identificação, né? E aí, pensando na LAB como associação, eu já tive na diretoria da Associação Brasileira de Hispanistas. Então, como criar a identificação? Claro, na BH é uma associação de hispanistas, então já é um grupo mais pequeno dentro do contexto de línguas e literaturas. Mas a LAB, ela vai tratar a linguagem como práticas sociais, a linguística aplicada é mais ampla e vai unir aí diversos interesses, né? Não só pensando em língua, em área, dentro da caixinha. Não é isso. Seria sem as caixas. Então, como criar essa identificação com a associação? Acho que esse é o caminho para poder ter mais participação de professores e alunos em eventos acadêmicos na área da linguística aplicada. Nós não somos poucos, não. Levanta a mãozinha aí, dá um joinha quem é de linguística aplicada. Nós somos... Eu estou falando isso porque eu sei que tem outros colegas aqui que são de outras áreas, mas enfim, dá um joinha aí. Nós somos muitos, mas a gente tem que ter identificação. Mas para a gente ter identificação, nós temos que nos sentir representados. Então, você ir a um congresso e você ter mesas em que você está vendo representantes de sua área nesses debates. Sim. Então, como é que eu vou num congresso de linguística aplicada, chego lá, a grande maioria, vou falar, é de inglês. Aí é difícil ter identificação. É difícil ter identificação se você... Claro, não é questão de língua, porque você está colocando a fronteira disciplinar, todos trabalhamos com a linguagem, isso transcende fronteira linguística, transcende, é muito mais amplo. Também é papo para outra live. Mas você acaba, poxa, não tinha ninguém de italiano em nenhuma mesa, de francês, queria escutar o que estão fazendo no francês na minha área. Então, talvez pensar um pouquinho, né? Por aí, como criar mais identificação dos seus associados com a área mesmo. E aqui já é o início. Já é o início. A gente está pensando nessa abertura da própria associação, e eu vou dizer uma coisa, Doris, a respeito da própria live que a gente está fazendo agora. A gente está com 118 participantes. Na última, a gente falou de língua portuguesa, a gente teve 85, sei lá, alguma coisa assim. Eu acho que muita gente que está aqui é em função também de a gente estar abordando especificamente o ensino espanhol. Então, assim, tem muita gente mesmo, né? Então, tem muita gente, só que alguns estão quietinhos, assim, eu acho que todo mundo precisa ir para a luta, né? Ir para a luta, que é para a gente deixar, né, esses currículos mais democráticos, né? Permitir que, né, lutar para que eles sejam mais democráticos e que a gente tenha lugar, né, para a escolha, né, de línguas que dizem respeito às próprias comunidades, como é o nosso caso, no caso do espanhol. Isso. Né? Ó, tem a Valesca aqui, Valesca Baia, ela fez uma pergunta difícil, mas eu vou ler. O espanhol é uma língua estrangeira muito desvalorizada. Por quê? Difícil, mas se a gente for pensar, vou tentar. Tentar responder o que eu acho, né? O que eu penso. Qual a valorização que é dada para as humanidades em geral? Se a gente for pensar na BNCC, no início, enfim, não era só o espanhol que foi retirado, espanhol, artes, filosofia, enfim, várias áreas, né? Sociologia. Por que essas áreas das humanidades
elas são tão, vamos ampliar, né? São tão desvalorizadas. O que está aí no imaginário dessas pessoas? É isso, que as áreas de humanas não têm embora tenha esse discurso, né? Não, é importante aprender língua estrangeira para o seu futuro, para o seu trabalho. Então, fica martelando na questão sempre mercadológica do trabalho, que é importante, sim, a formação para o trabalho. Não estou dizendo que não é, claro que é, mas não é a única. Isso aí já foi muito discutido nos parâmetros curriculares e orientações curriculares. Não é só a questão da preparação para o trabalho, e sim do seu convívio dentro de uma comunidade. Eu retomo lá o começo. Questão de onde estamos. Estamos onde? Na América Latina, contexto latino-americano. O espanhol é fundamental nesse contexto. Mas eu tenho isso claro. Vocês, 120, sim. Tem 120 aqui nesse momento? Esse 120, 120 agora. Eu acredito que esse 120 também tem isso aí muito certo, de por que é importante não só o espanhol. Porque não é só ele que não é valorizado. São todas, italiano, francês, alemão, várias são desvalorizadas. Sim. Então, o que a nossa sociedade entende sobre língua estrangeira ou língua adicional, educação linguística, aí vamos para as nomenclaturas, vai depender das correntes teóricas que cada um segue. Então, é isso. O que eu entendo por língua, por aprender língua, por que ela é importante, ela vai me conectar a quê nesse mundo? Se eu for aprender, sei lá, alemão, no que a aprendizagem do alemão vai me agregar na minha vida, nos meus valores e nas minhas práticas linguísticas. Então, se eu acredito que é importante, para mim é tão importante aprender italiano quanto francês. Se eu pudesse, aprendia todos a língua. Não tenho tempo. Então, me atenho aqui ao espanhol. Mas é uma pergunta, é isso, difícil, né? Porque vai depender do que cada um entende desse imaginário de aprender línguas. Você viu mais alguma aí? Vamos ver o que a gente tem uma aqui, o Aurélio diz que depois que se graduou em língua espanhola, ele se graduou também em inglês porque ele não tinha oportunidade de trabalho. Né? Exatamente. Então, é isso. É difícil, né? E a gente precisa. Se a gente não tem professores de espanhol, como que a gente tem plurilinguismo também, né? E ele fez isso depois de formado. A gente tem casos de alunos que durante a graduação já, como eu comentei, né, já vão tentando mudar de cursos, não só do curso de única habilitação para dupla, mas também mudando de curso para o inglês, por exemplo. Aí eu falo, nossa, mas por que você vai deixar o curso? Eu não acredito. Eu sempre fico bem triste quando isso acontece. Ele, professora, porque no inglês eu vou ter mais oportunidade. Eu não faça isso, vem pra luta, vamos acreditar no futuro melhor. Bem poliana, né? E até porque os profissionais que se formam em letras, eles podem não ser só professores, né? A gente tem muitas outras coisas que a gente pode fazer além de ser professor, né? O nosso fazer como profissionais, por exemplo, inclui escrever material didático. Aí a Dora diz assim, mas não tem material didático em espanhol. Por isso que eu acho que a gente fica numa roda, girando. Tem que lutar, inclusive para a gente ter outros lugares e também para a gente, como profissional de letras, assumir outros lugares como profissional, além de ser professor. Sim, também, né? Além de ser professor. Então, tem outras coisas e que o espanhol, obviamente, se eu sou graduada em língua espanhola, ou em italiano, ou em francês, eu vou poder atuar nesses outros papéis como uma pessoa que tem graduação em uma língua estrangeira XYZ. Então, acho que a gente também precisa abrir um pouquinho o nosso leque de leitura da nossa profissão, do profissional de letras, né? Com certeza. Tem uma colega aqui, Aninha Maria Azevedo, ela falou que apesar da não citação inicial do espanhol na BNCC, o Ceará foi pioneiro na criação dos CCIs, acredito que seja o currículo, que oferta em parceria com o currículo escolar. O espanhol, o inglês e o francês. Veja, minha pesquisa é sobre o espanhol, disse a Aninha Maria Azevedo. Então, aqui a gente vê, aí quando eu falei, era o ideal, era o tópico. Isso aqui, é isso aqui. E muito mais. Veja que ela cita espanhol, inglês e francês.
Mas já é o início. A gente sai de uma única em inglês e vai para 3. Aí, lute para que aumente mais ainda. Mas é uma ótima iniciativa, é isso. E é uma iniciativa que passa pela SEDUC, porque esses centros são centros integrados de línguas. Então, é para o pessoal da escola pública, tá certo? Então, é uma iniciativa que passa já pela secretaria. Então, na verdade, é realmente um resultado de luta também, né? Com certeza. Aí ela está falando do pós lá, da USE. Sim, que é do pós lá da UES, da minha universidade. Exatamente. Está comentando das iniciativas, não é? Que tem. Sim. Urbana Alta, amante do mar. Ai, que eu também sou amante do mar. Essa é a professora Cleudene. Eu sei quem é, a professora Cleudene, que é do pós lá e é uma das grandes representações da gente no ensino de língua espanhola. Fala aí, Cleudene, o que ela disse? Gostei do nome dela, amante do mar. Ela colocou assim, estamos também rearticulando as associações. Esse é um ponto também muito importante. Então, essas iniciativas que eu apontei aqui, né, da minha colinha, dos projetos de lei, assim, muitos aqui, então, assim, de quem parte esses movimentos? Então, muitas vezes a parte de associações de espanhol, né? Então, a gente tem aí várias associações de professores nacionais, não é? E elas vão encabeçar esse movimento como papel político da associação e dos associados em cobrar da associação que ela lute, não é? Por seus direitos, pela questão do espanhol. Aqui, especificamente em Sergipe, está partindo de professores da universidade, do ensino básico, então é uma comissão formada. Mas várias dessas PECs aqui são iniciativas também de associações. Isso é muito importante. O fortalecimento dessas associações aí de professores, que temos diversas no Brasil, né? Eu posso pedir licença a você para responder uma pergunta da Vanessa, que diz assim, como que faz para entrar no ramo de elaboração de material didático? É uma pergunta interessante, é uma pergunta que a gente, de formação, você quer responder e depois eu faço um comentário? Ou você quer que eu comente? Ramo? Sim, de elaboração. Escrever, editar, revisar, entendi. Fazer leitura crítica de conteúdo. Sim. Isso tudo é tarefa do profissional de letras. Eu acho que ela está falando especificamente com relação ao espanhol, mas isso tudo é tarefa do profissional de letras. Em relação pensando no âmbito do PNLD, não é? Geralmente tem as editoras, né, que estão por trás, que fazem os convites, ou então a pessoa faz uma proposta e aí vai trabalhar. Você trabalha com essa questão de material didático? Trabalho. Na verdade, assim, não só do PNLD, a gente tem hoje a escrita de material didático saindo do eixo sudeste e vindo também para o Nordeste. Então, tem várias editoras que estão publicando, né, livros e que precisam de profissionais tanto para elaborar conteúdo, quanto para avaliar conteúdo, quanto para revisar conteúdo. Então, assim, tem editoras, e aqui no Ceará tem algumas, eu não sei como é que está nos outros estados, mas esse fluxo e esse é um trabalho também que se pode fazer remotamente. Ou seja, eu posso fazer com a editora de São Paulo, por exemplo, que tem um livro X lá de espanhol, e eu posso contribuir em alguma parte dessa cadeia de escrita, tá certo? Fazendo trabalho remoto. Sim. Isso é uma possibilidade. Então, assim, dá para fazer. Os materiais continuam sendo elaborados e veiculados por editoras. Tem um aqui, Juan. Juan colocou, o ensino de espanhol inovou bastante nas pesquisas universitárias. As metodologias de ensino foram atingidas de maneira positiva, partindo dos temas hispânicos para as demais línguas. Então, apontando aí essa inovação. Cortou. Então,
faz a tua despedida, vamos terminar aqui com essa live que foi um sucesso, estava com 120 ou mais, e agora, nesse retorno, está subindo aqui, 68, 69, então, Já diz aí tuas palavras finais. Estão aqui perguntando, o que aconteceu? Tava tão bom. Ai, que bom. Lilian colocou, tava tão bom. Então, dizendo, mas já... É isso. Tudo que é bom tem que acabar não. Mas nesse caso aqui tem que acabar. Bem, gente, é isso. Então quero agradecer para terminar aqui, né? Esse nosso momento. Então agradecer de novo a toda a diretoria da Lab, em nome da Nucássia, da Glenda e as demais integrantes, por essa inovação. Eu não tenho outra palavra, né? É uma inovação em conectar os associados. E todo mundo que tem várias pessoas que estão aqui que não são associadas, mas que são interessadas na área. Então, que alunos de graduação que podem desenvolver suas pesquisas na área. Então, é um leque que vocês estão abrindo dentro da linguística aplicada para outras margens. E aí, quando eu penso em margens, margens linguísticas também, margens de práticas sociais. O espanhol está aí, ele promove práticas sociais dentro do nosso país, é uma língua de contato, nós temos práticas, já estou eu fazendo outra palestra, era só para te despedir. Promove aí esse viver entre línguas e a oportunidade que os alunos do ensino básico possam conhecer, né? Conhecer um pouco dos nossos hermanos a partir da língua espanhola. Alguém ali na outra, eu tinha visto e comentou, vai falar em espanhol? não, em espanhol, pero outro dia, quizás. Bem, então agradecer, além da Lab, todo mundo que está aqui, pessoal que interagiu bastante, mandou perguntas. Eu não sei se isso foi salvo, porque eu não consegui ler todas. Mas, enfim, que eu espero que eu possa ter acesso para ver os comentários de todo mundo. Então é isso. Agradecer a cada um que está aqui com a gente, dividindo esse momento. E obrigada, Nucássia, por ter sido a minha interlocutora aqui. A gente não se conhecia, então um prazer em te conhecer. Obrigada, Doris. Foi maravilhoso. Eu acho que é mais outro sucesso nosso da Lab. E a gente espera se encontrar de novo na próxima semana. Fica todo mundo ligado nas nossas redes sociais que a gente vai ter outra live maravilhosa na próxima semana. Doris, um grande beijo, um beijo para todo mundo, para os nossos seguidores, para quem assistiu, e fica com a gente que a gente se constrói na e pela linguagem. Beijo. Exatamente. Beijo, tchau. Tchau.